Bom dia, meus prezados irmãos em Cristo. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui de volta para continuar gravando um tema que estamos desenvolvendo, Montes na Bíblia. E hoje eu queria falar sobre um episódio do Monte Moriá. Eu separei 3 episódios para conversar com os irmãos, 3 meditações dentro desse Monte Moriá. E antes eu quero deixar com você Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse-lhe, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. O primeiro episódio, irmãos, no Monte Moriá, que eu quero compartilhar com vocês, é o pedido de Deus a Abraão. No final das contas, nós vamos ver que Abraão não sacrificou verdadeiramente Isaque. O fato não foi consumado. Porém, no coração de Abraão, isso aconteceu. Por quê? Porque ele subiu, levou os servos, levou seu filho Isaque, levou a lenha, e no caminho, Isaque perguntou, pai, aqui está a lenha, está tudo pronto para o sacrifício que nós vamos oferecer a Deus, mas onde está o cordeiro? Porque todo sacrifício, precisava ter um animal. E aí a resposta de Deus para o seu filho Isaque, versículo 8, e disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam. No versículo 5, ele também disse Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, no Monte Moriá. E havendo adorado, tornaremos a vós. Olha o verbo no plural. Tornaremos. Quer dizer, eu vou subir com o meu filho ao Monte Moriá e vamos adorar ao Senhor. E depois voltaremos. Irmãos, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 19, por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Olha, lá em Hebreus diz que Abraão tinha tanta fé em Deus, porque Deus pediu para ele imolar, e ele foi, ele levou tudo certo. Mas sabe o que está escrito em Hebreus? Ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 12, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus disse que ia lhe dar um filho, e desse filho ia fazer uma grande nação, e essa nação abençoaria a terra, as famílias da terra. Então, olha aqui agora o que acontece. Abraão está criando esse filho, ele já era um adolescente, e Deus disse a Abraão, o filho que tu amas, teu único filho, traz para mim, me entrega como sacrifício. Olha que conflito entrou na alma de Abraão, mas simplesmente ele creu. Ele pensou, disse, o Senhor está pedindo, então eu vou entregar. O Senhor disse que vai fazer uma nação dele, então é problema do Senhor. Eu vou, e subiu o monte.
Então, o primeiro episódio que eu quero conversar com vocês sobre o Monte Moriá é esse do sacrifício de Isaac. E aqui nós aprendemos rapidamente algumas lições para a nossa vida. A primeira lição é que Deus testou a fé de Abraão. Meus irmãos, às vezes Deus testa a nossa fé. Ele tinha dado uma promessa, ele é fiel e justo para cumprir com a sua palavra. Mas como é que ele deu a promessa e na mesma hora testa Abraão? Abraão, me dá teu filho. Abraão podia ter argumentado, Senhor, mas como é que eu vou matar Isaac se o Senhor disse que vai fazer dele uma grande nação? Abraão simplesmente se levantou, cuidou de tudo e subiu Moriá, não é? Então Abraão foi aprovado no teste, a fé de Abraão. Moriá também aqui traz uma grande lição, sabe qual? Lugar de adoração, porque ele diz, eu vou adorar, eu vou subir com o meu filho para adorar ao Senhor. E outra grande lição é que depois da entrega, Deus pede algo precioso a Abraão. E no coração de Abraão, ele levantou o cutelo, a faca, o facão, para matar seu filho. Então, na realidade, no coração de Abraão, isso aconteceu. E aí, o que nós aprendemos? A Bíblia diz que depois disso, escute o que Deus diz para ele. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus, dizendo, por isso mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, confirmarei a promessa que eu fiz. Que promessa? A promessa lá de Gênesis 12, que ele ia fazer do filho de Abraão uma grande nação para abençoar a terra. Então, irmão, aqui Abraão conheceu, porque Deus foi se revelando paulatinamente no Velho Testamento. Deus foi se revelando quem ele era, pelos seus nomes. E aqui Abraão aprende mais algo sobre Deus, sobre Jeová. Aqui ele aprendeu que Jeová é Jirê. Jeová proverá. Jeová cuidará. Ele disse assim, versículo 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Virou até um adágio, um provérbio. No monte do Senhor se proverá. Quer dizer, no monte do Senhor vem suprimento. Jeová Jirê. Jeová supre. Jeová cuida. Jeová dá. Jeová deu um cordeiro no lugar de Isaac. Quando ele levanta a cabeça, ele viu um cordeiro pendurado pelos chifres debaixo de uma árvore. E o anjo do Senhor disse, pega o cordeiro, sacrifica no lugar do teu filho. Meu irmão, preste atenção. Muitas vezes nós não conhecemos a provisão de Deus, porque às vezes nós negamos a Ele. Às vezes nós não temos coragem de renunciar. Às vezes nós amamos tanto alguma coisa que para Deus nós não abrimos mão. Olha a expressão, o teu filho, teu único filho que amas. Deus pediu a Abraão uma coisa muito difícil e ele não negou. Então aqui fica uma grande lição. Quando nós abrimos mão, quando nós aprendemos a renunciar, aí nós conhecemos o Jeová Jirê, o Jeová que provê, o Jeová
que dá, que supre, que cuida. Deus abençoe, que você conheça esse Jeová Jirê, aquele que cuida, aquele que provê. Deus te abençoe, vai o meu abraço.